irmãos à palavra do Senhor no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Eu farei a leitura de todo o Salmo de número 73 e os irmãos acompanharão de maneira silenciosa. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mais uma vez nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra é poder, e nós pedimos-te, ó Deus, que a proclamação da Tua palavra nesta manhã surta efeito em nosso coração, que o Teu Espírito aplique em nós a Tua palavra que foi lida e será exposta. Abençoa, Senhor, o Teu servo e aos meus irmãos que me ouvem nesta manhã, para que todos nós tenhamos coração humilde para aprender contigo acerca da Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Fim de mais um ano se aproxima. Já estamos no fim do ano de 2005. E a pergunta que eu gostaria de fazer a você, e gostaria que você refletisse nela nesta manhã, é a seguinte: valeu a pena servir ao Senhor durante o ano de 2005?
Valeu a pena se esforçar por servir ao Senhor durante o ano de 2005? Vale a pena, de fato, ser um servo do Deus Altíssimo? Talvez se eu pedisse para nós respondermos de maneira audível, todos nós responderíamos positivamente. Mas não é este o meu desejo. Desejo que você responda de maneira interna no seu coração. Valeu a pena servir ao Senhor no ano de 2005? Porque se nós temos que respondê-la internamente, ainda assim, talvez a maioria de nós respondesse positivamente a esta pergunta. Mas algum de nós que durante este ano enfrentou lutas e tempestades muito fortes, talvez responda no seu íntimo que houve ocasiões em que nós chegamos a duvidar de que vale a pena servir ao Senhor. Talvez outros que estão aqui hoje diriam, no exato momento, eu não sei se vale a pena servir ao Senhor. Por isso se faz importante olharmos para este salmo e aprendermos com ele. Porque num momento ou outro de nossa vida, de nossa existência, nós acabamos passando por um momento em que a nossa fé encontra-se em crise. Nós não sabemos o contexto exato em que o Salmo 73 foi escrito. Mas é possível inferirmos da leitura deste salmo que o que levou o salmista a escrevê-lo foi exatamente uma pergunta mais ou menos como esta. O que Asaf desejava saber, ou a crise em que ele se encontrava, era mais ou menos uma crise baseada nesta pergunta. Vale a pena ser um servo do Senhor? E Asaf inicia o seu salmo com a sua conclusão. Se o Salmo 73 tivesse somente o seu primeiro versículo, seria possível compreender a resposta de Asaf a uma possível pergunta como esta. Porque Asaf, no primeiro versículo do seu salmo, diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É interessante que Asaf inicie o seu salmo de uma maneira tão contundente, reafirmando a certeza da bondade de Deus. A primeira palavra do salmo é com efeito, e ela significa literalmente com certeza. Certamente Deus é bom para com Israel. Isso nos mostra que quando Asaf escrevera este salmo, ele estava completamente consciente e crente da infinita bondade de Deus para com o seu povo. No entanto, esta certeza que Asaf demonstra agora no primeiro verso do salmo, não estivera sempre tão firme em seu coração. Asaf passara ou ainda passava por alguma situação de dificuldade. Nós não sabemos, repito, qual a situação específica era esta. Se uma enfermidade, se uma perseguição. O fato é que ele enfrentara ou ainda estava enfrentando tribulações tais que era tentado a responder negativamente a pergunta que fizemos no início deste sermão. Por algum tempo, ao que nos parece, Asaf tivera a sua fé extremamente atacada, de modo que fora tentado a duvidar de que servir ao Senhor fosse algo que valesse a pena. Neste salmo, Asaf narra esta sua experiência e nos mostra qual foi a razão da sua mudança de perspectiva. A experiência de crise de Asaf começa a ser narrada no verso 2. Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por vezes a vida cristã é tratada como uma caminhada. E é exatamente esta a metáfora que o salmista usa aqui. Ele compara a carreira cristã a uma escalada. E o salmista diz: houve um determinado tempo da caminhada, um determinado momento da escalada, que os meus pés quase se escorregaram. Que por pouco, por muito pouco, os meus pés não se desviaram da caminhada cristã. E qual foi a razão pela qual isto aconteceu com Asaf?
Por que Asaf quase se desviara da carreira cristã? Ele explica no verso 3: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf afirma que invejava os arrogantes, literalmente os que se louvam, ou seja, as pessoas que não são humildes. Asaf afirma também que invejava os perversos ao ver a prosperidade deles. Perverso significa literalmente aquele que adota um estilo de vida contrário à vontade do Senhor. Nisto então consistia a tentação sofrida por Asaf. Ele olhava para os perversos, via a prosperidade deles, reputava-lhes então como homens felizes e invejava a sua condição, desejando ser tal qual os ímpios eram. O dilema de Asaf, irmãos, era entender como homens maus, perversos, que vivem em desarmonia com a vontade de Deus, eram cada vez mais prósperos, enquanto homens que se esforçavam por obedecer a Deus eram acometidos de tanto sofrimento. E se nós olharmos para a descrição que Asaf faz dos homens para quem ele olhava aqui, de fato nós perceberemos que eram homens ímpios, perversos, e que eram homens hostis ao próprio Deus. Asaf fala destes homens a partir do verso 6, e veja como Asaf os descreve. Daí a soberba que os cinge como um colar. Estes homens para quem Asaf olhava, eram homens que tinham como enfeite de seu proceder o orgulho, a arrogância, a soberba. Asaf continua: e a violência que os envolve como manto. Eram homens que eram cobertos de violência. Diz Asaf que a sua roupa era a violência. Verso 7: os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Eram homens gananciosos. Esta metáfora é muito interessante. Os olhos saltam-lhes da gordura. O que Asaf quer dizer é que esses homens têm olhos esbugalhados, que saem desta pele do nosso olho aqui para fora. Ou seja, eles são homens que desejam todas as coisas, são homens gananciosos. Verso 8 continua: motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. São homens que não têm cuidado no seu falar. Versos 9 e 11 mostra a hostilidade desses homens a Deus. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Verso 11, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Além de não praticarem a vontade de Deus, eram homens hostis ao próprio Deus. E estes, diz Asaf, são os que prosperam, enquanto os retos de coração sofrem continuamente. E o sofrimento de Asaf também é descrito aqui. No verso 14, nós lemos Asaf falando que de contínuo ele era afligido e a cada manhã ele era castigado. Era por isso que Asaf invejava os perversos. Porque enquanto ele, um servo do Senhor, sofria continuamente, os perversos, embora o fossem, tinham tranquilidade, saúde e riquezas. Basicamente, o salmista invejava os ímpios nessas áreas. Ele invejava primeiramente a tranquilidade que tinham os perversos. Veja o verso 4. Para eles não há preocupações. Olha agora o verso 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos. Asaf invejava a tranquilidade que os perversos possuíam. Asaf invejava também a saúde que os perversos possuíam. Ele olhava para os perversos e constatava que eles eram homens saudáveis. Versos 4 e 5. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, é possível inferir que Asaf estava
provavelmente acometido de uma enfermidade. E enquanto ele servo do Senhor, possivelmente se definhava a cada dia, os ímpios curtiam a sua saúde. Em terceiro lugar, Asaf invejava a prosperidade financeira dos perversos. Veja o verso 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Este era o dilema de Asaf. Os homens maus, perversos, que vivem em desarmonia com a vontade de Deus, tornavam-se cada vez mais prósperos, enquanto homens que se esforçavam por obedecer a Deus como ele, estavam constantemente acometidos de enorme sofrimento. E fora, irmãos, tão grande a tentação no coração de Asaf, tão grande, que no mais íntimo do seu coração, ele chegou a pensar, verso 13, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Asaf conclui então, depois desta análise da vida, que servir ao Senhor não valera a pena. O salmista, no mais íntimo de seu ser, é levado a crer que o seu esforço, o seu labor em conservar o seu coração de acordo com a vontade de Deus, o seu esforço por agir com o seu corpo de acordo com a vontade de Deus, ambos foram inúteis. Esta é a conclusão de Asaf. Quando olha para os ímpios, vê que eles prosperam e que o seu sofrimento era constante. Ele, no mais íntimo do seu coração, chega a duvidar de que valer a pena servir ao Senhor. Asaf estava claramente enfrentando uma crise de fé. A fé do salmista estava em crise nesta ocasião. Ele questionava, por exemplo, a bondade de Deus. Ele questionava a justiça de Deus. Asaf questionava a fidelidade de Deus para com o seu povo. Enfim, Asaf estava envolvido numa grandiosa crise de fé. E ainda em crise, Asaf nos ensina uma lição interessante. Quando ele percebe que estava indo longe demais com os seus juízos a respeito de si mesmo e a respeito de Deus, ele se cala. Percebendo a pecaminosidade do seu coração que o levava a colocar em xeque os atributos de Deus, Asaf põe um freio na sua boca. Ele não permite que os malignos pensamentos transformem-se sequer em palavras. Olha o que diz o verso 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em outras palavras, Asaf diz, se eu somente pensasse em pronunciar esses malignos pensamentos, já teria traído a geração dos filhos de Deus, ou seja, teria ignorado que a bondade do Senhor tem sido manifesta para com seu povo durante a história. Asaf diz, se eu verbalizasse o que o meu coração premeditou, seria injusto, pois o puro coração tem sido guardado por Deus continuamente durante a história. E Calvino, comentando este texto, diz o seguinte, é com certeza nada menos que um estupendo milagre que a igreja, que é tão furiosamente assaltada por Satanás e inumeráveis hostes de inimigos, continue ilesa. Ou seja, apesar dos inimigos que a igreja enfrenta, o Senhor guarda a igreja. Por isso Asaf diz, se eu pensasse em verbalizar estas palavras, já teria traído ao Senhor e teria traído a descendência dos seus filhos. Asaf, portanto, coloca um freio em sua boca. E embora o início da mudança de Asaf se dê no verso 15, quando ele se cala, a sua crise de fé ainda não estava resolvida completamente. O seu dilema persistia, e ele afirma no verso 16 que, embora tenha meditado sobre este seu dilema, não conseguira solucioná-lo. Verso 16 diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. A esta altura,
Asaf já não estava tão em crise assim, mas ainda não havia resolvido o seu dilema. É no verso 17 que o dilema de Asaf se resolve. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista afirma no verso 17 que a sua crise de fé durou até que ele entrou no santuário de Deus e se deu conta do fim dos perversos. É interessante, irmãos, notar um detalhe aqui. Não houve mudança nas circunstâncias para que Asaf resolvesse a sua crise de fé. Os ímpios continuavam prosperando. Ele continuava em meio à tribulação. Deus continuava o mesmo. O que mudou, portanto, não fora a postura dos ímpios ou de Deus, mas fora a postura do próprio salmista. Mais particularmente, o que mudou foi a posição do pescoço do salmista. Até aqui, o salmista olhava para baixo e via o presente, tinha os seus olhos fixos na realidade temporal. A partir daqui, o salmista começa a olhar para cima. E olhando para cima, volta os seus olhos para a realidade espiritual e para o futuro espiritual da humanidade. Asaf reconhece que antes, quando ele olhava apenas para baixo, ele era como um tolo, como um irracional. Veja o que ele diz nos versos 21 e 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Em outras palavras, a crise de Asaf nada mais era do que uma crise de cosmovisão. Ou seja, uma crise na maneira com a qual Asaf enxergava o mundo. E quando Asaf adentrou no santuário e adquiriu uma cosmovisão bíblica, ele pôde enxergar o mundo como ele realmente é. Asaf enxergou que a vida não se resume a esta realidade física e temporal. E que, embora nesta realidade os ímpios possam ser alvo de manifestações da graça de Deus, o que os aguarda futuramente é o juízo. E que, embora nesta vida os servos do Senhor estejam sujeitos à tribulação e sofrimento, o que os aguarda é a glória. Asaf tirou seus olhos do chão, tirou seus olhos da realidade temporal e colocou seus olhos em Deus e na realidade espiritual. Foi aí que Asaf pôde contemplar o fim dos ímpios. E ele diz a partir do verso 18: Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Ao contrário dos pés de Asaf, que quase se escorregaram, os pés dos ímpios, diz Asaf, com certeza hão de escorregar, porque o Senhor haverá de colocá-los em lugares escorregadios. O meu pé, diz Asaf, quase se escorregou, mas o deles um dia há de se escorregar. Verso 20: Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Assim como nós nos esquecemos dos nossos sonhos logo ao acordar, o Senhor, embora hoje se lembre de alguma forma dos perversos, amanhã se esquecerá deles subitamente. Mas isso não acontece com os servos do Senhor. Deles o Senhor se lembrará para sempre. E é isto que Asaf começa a dizer a partir do verso 23. Todavia, eu sempre estou contigo. Tu nunca me abandonaste. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu é quem me guias. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Tu me guias nesta vida através dos teus conselhos e há de me receber na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf viveu uma tremenda crise de fé. E no seu coração, irmãos, foi tentado
a abandonar ao Senhor. Mas esta crise foi solucionada quando ele começou a enxergar o mundo na perspectiva de Deus, levando em conta não somente a realidade física e temporal, mas levando em conta a realidade espiritual. Nós temos 3 lições para aprender com Asaf nesta manhã. Primeira lição que Asaf nos ensina no Salmo 73 é que crise de fé é próprio dos servos do Senhor. Nós somos seres humanos, decaídos, e a nossa natureza pecaminosa ainda habita no nosso coração. Portanto, é possível que nós, pessoas crentes, passemos por momentos de crise de fé. Asaf era um homem crente, e evidência disto é como ele finalmente olhou para a realidade. Ele era um homem cristão, era um homem crente, mas uma crise de fé pode acontecer com os servos do Senhor. Aliás, outros homens fiéis a Deus sofreram com crises de fé. Lembra, por exemplo, de Abraão, o pai da fé, que sofreu uma tremenda crise de fé quando o Senhor prometeu a ele que daria um filho. Ele duvidou da promessa do Senhor. E, irmãos, isso é muito importante para nós, porque nosso tempo pode gerar em nós uma crise como a de Asaf. A ênfase da pseudo-teologia do nosso tempo é uma ênfase temporal. O sinal de estar aprovado por Deus para esta pseudo-teologia do nosso tempo é ser abençoado materialmente falando. E quando nós olhamos o mundo nessa perspectiva, a prosperidade dos ímpios pode ser para nós um incentivo ao pecado. Porque nós podemos olhar para eles e pensar que o estilo de vida dos ímpios é aprovado por Deus, porque eles prosperam. Portanto, nós devemos rejeitar o princípio de que as bênçãos materiais são sinais da aprovação e do favorecimento de Deus. Isso não é teologia bíblica, isso é qualquer outra coisa, mas não é teologia verdadeira, não é o ensino da Escritura Sagrada. Bênção material não é sinal de aprovação de Deus. Em segundo lugar, a segunda lição que nós podemos aprender com Asaf é que uma excelente prática em tempos de crise de fé é colocar freio na boca. Essa é uma segunda lição que nós aprendemos com Asaf. Em tempos em que estamos em crise, nós corremos o risco de sermos injustos com Deus e injusto com o seu povo. E corremos o risco de falarmos demais. Portanto, uma excelente prática em tempos de crise é colocarmos freio na boca. Para depois não termos que nos arrepender como Jó e dizer, na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Em terceiro lugar, Asaf nos ensina que crise de fé é uma questão de perspectiva. Se você está em crise de fé, muito provável as suas lentes com as quais você enxerga o mundo estão sujas ou embaçadas. Nossas crises são sempre fruto da nossa incapacidade de ver o mundo como ele realmente é. Quem sabe sua crise de fé não se deva ao fato de que você não se alegra mais na esperança da glória. Não tenha os olhos voltados para lá, para o Senhor e para o que há de acontecer conosco na eternidade. Quem sabe sua crise de fé não se deve ao fato de que a sua visão se limita simplesmente à realidade temporal e física. Como disse o apóstolo Paulo, pensai nas coisas lá do alto. Portanto, Asaf nos ensina que crise de fé é uma questão de perspectiva. Talvez você precise limpar a lente com a qual você enxerga o mundo. Voltando à nossa pergunta inicial, vale a pena servir ao Senhor? Valeu a pena servir ao Senhor durante o ano de 2005? Valerá a pena servir ao Senhor no ano de 2006?
Creio que se Asaf estivesse presente, e eu pudesse fazer essa pergunta a Asaf, e ele me responderia da seguinte forma. 2 últimos versos do Salmo. Os que se afastam de Deus, eis que perecem. Ele destrói todos os que são infiéis para com ele. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Vale a pena servir ao Senhor? Valeu a pena servir ao Senhor? Que a minha resposta e a sua sejam a mesma do salmista. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.